Bom, então a gente vai falar agora de expansão marítima, tá? Em visão Portugal. A gente vai explicar por que Portugal foi o primeiro. O Matheus já deu uma boa pincelada. E a gente vai seguir com o descobrimento do Brasil, o descobrimento da América e assim vai, tá? Essa é uma das aulas que a gente quebra aquele famoso mito de colegial que o Brasil foi descoberto na sorte, tá? O Brasil nunca foi descoberto na sorte, tá? Enfim, isso na cabeça de vocês e seus amiguinhos falar que o Brasil foi descoberto na sorte, dá um tapa nele. O que acontece aqui também, tá? Aqui é o primeiro passo para a independência do Brasil. Rafael, por que o primeiro passo em 1500? Perto de 1500, a independência foi lá para 1800. É um erro que Portugal faz aqui, que começa a se desdobrar com o decorrer, tá, dos anos. Então, os fatores realmente que aconteceu para a expansão foi causado pela peste negra e a Guerra dos 100 Anos. Guerra dos 100 Anos que a gente vai falar mais para frente, tá? A gente vai ligar a Guerra dos 100 Anos com o renascimento cultural. O que aconteceu é você tem uma demanda, digamos, do comércio de coisa que você precisa comprar e assim vai, tá? A peste e a Guerra dos 100 Anos matou muita gente, então a demanda cai num nível absurdo, tá? Então, vê aí o comércio como uma necessidade de achar outra coisa, outro lugar para vender. Então, aí os reinos começaram a olhar que estávamos perdendo escassez, né? Estávamos perdendo ouro para a Ásia. O que acontecia? A Ásia dava as joias e a Europa comprava. Obviamente que a Europa comprava num valor menor e revendia a preços altíssimos, tá? Mas o que acontece com o renascimento comercial, a Europa se viu necessária de fazer uma moeda. E aí tiveram a grande ideia de merda de fazer uma moeda de ouro. Então, o ouro começou a sair a nível absurdo, tá? Da Europa. Então eles falaram, mano, a gente precisa achar outro lugar para achar ouro. O interesse da burguesia era interesse de expandir o comércio, tá? Interesses do rei, fortalecer poder tanto com novas terras, tanto com materiais para expandir militarmente, quanto impostos e assim vai, tá? E a gente tem uma das maiores alianças que é a burguesia e os reis. A burguesia entregou dinheiro para que o rei conseguisse desenvolver a expansão. Além disso, que a gente falou para vocês que aconteceu no renascimento urbano, as grandes invenções e a expansão do cristianismo. Quando realmente a igreja viu que isso ia acontecer, eles falaram assim, mano, a gente vai ter que segurar essa galera, a gente vai ter que ir com eles. Porque se a gente não for com eles, a gente vai perder o nosso posto. A gente vai começar com Caminhos para a Índias, tá? O que tinha de interessante nas Índias? Tinha muito, digamos assim, muito objeto vindo das Índias. E eram os principais, que seriam sedas, joias e especiarias, como cravo, canela, pimenta do reino, noz moscada, gengibre e açúcar, tá? Isso tudo vinha numa coisa só. Os produtos orientais vinham para a Europa por dois caminhos, tá? A Rota da Seda, que era a principal, que passava pela China, Ásia Central, Constantinopla, e uma rota secundária, que ia da Índia, Oceano Índico, Rio Nilo e Alexandria, que era um porto egípcio, tá? Quem estava no comando de Constantinopla e do porto egípcio eram os italianos. Então aquilo realmente chegava para os italianos. Então os arquivos chegavam em Gênova e Veneza e eles eram o ponto de distribuição, tá? Então, vou dar um exemplo bem ruim, mas é tipo, comprei uma coisa por R$ 5, sou italiano, vou revender por 15, eu tô cagando para isso, tá? O que era o ideal? Se você descobrisse o caminho novo para a Índia, sem precisar dos italianos, você conseguiria revender o mesmo produto que eles revendiam a 15 por R$ 7, mais ou menos assim,
E aí você ia fazer uma necessidade europeia, sair da Itália e ir para o seu império, para o seu reinado, tá? Então isso era necessário. Portugal viu isso como uma coisa necessária a se fazer. Então, aí a gente começa a explicar o pioneirismo português, tá? Os fatores principais até para o Portugal conseguir desenvolver, tá? Foi a rápida centralização de poder. A Espanha não estava unificada e vivia ainda na Guerra da Reconquista. Inglaterra e França na Guerra dos 100 Anos, são as potências mais fortes da época, tá? Você consegue tirar três potências fortes, porque elas estão envolvidas em guerra. Você comanda a expansão. Então, Portugal iniciou o projeto em 1415, tá? Obviamente, também a Holanda não era independente, então você só tem Portugal como foco da expansão. Um dos grandes fatores, então, foi a centralização monárquica, a Ordem de Cristo, que aí eles investiram todos os recursos para que eles fossem juntos. A burguesia economicamente forte, junto com seis, a paz interna e externa, ou seja, o reino de Portugal internamente estava tranquilo e ele não estava envolvido em nenhuma guerra. A posição geográfica, se vocês já pararam para ver o mapa de Portugal, quase toda a terra é mar, então dá ligação com o mar. E o aperfeiçoamento náutico, tá? Então, aí eles começaram o ciclo oriental das navegações. Eles tinham, obviamente, muita inteligência para saber que, para chegar nas Índias, eles tinham que contornar a África, para não dar de frente com nada italiano. Tá? A princípio, eles tinham vontade de descer na África, conquistar o lugar e abrir comércio diretamente com esse lugar. Tá? Abrir comércio é pegar as coisas, levar para Portugal e já era. E aí pegar porto, localização e servir ele para você distribuir para o resto que você precisava. Então, as viagens eram em etapas, cada uma ia mais longe que a anterior. Como assim? Eles desciam um pouco, a primeira parte foi Celta, eles desciam para Celta, olhavam, estudavam, fazia tipo um mapa e subiam para Portugal. Desciam para Portugal, encontrava mais um pouco. E ia descendo tudo. Então eles iam estruturando, digamos que todo um mapa africano para ter noção de onde eles estão indo. Para que a conquista de Celta? Tá? A ideia era trazer a rota Transariana para Portugal. Aí, um tempo depois, eles conseguiram. O pessoal que morava em Celta e que seguia a rota, tá? Consegue tirar a rota de Celta e manda para outro lugar. Esse lugar Portugal conquista um tempo depois, em 1470. Então, a gente tem em seguida Arquipélago da Madeira, Arquipélago das Açores e Cabo Bojador, que aí começa um ponto mais longe que eles chegaram da África, tá? E aí, em 1452, eles chegaram no porto do Golfo da Guiné. Aí eles falaram, mano, vamos sentar um pouco, vamos começar o nosso comércio por aqui, vamos catar o que a gente precisa, vamos levar, e aí depois a gente continua. Acontece que nesse meio tempo de 1453, Constantinopla foi tomada pelos turcos. Então já não tinha mais aquela ideia da Itália conseguir pegar com tanta facilidade, tá? Então, a ponto deles venderem de 15 conto, eles começaram a vender por 20, 25, porque os turcos estavam cobrando mais. Aí Portugal falou assim, mano, não dá, a gente vai ter que descer. Então, em 1488, Bartolomeu Dias alcançou a extremidade sul do continente africano, dobrando o Cabo das Tormentas. O Cabo das Tormentas era idealizado, digamos assim, que era um ponto onde que teve grandes chuvas, teve problemas navais naquele ponto, é o ponto extremo sul da África.
Aí, Bartolomeu Dias falou, mano, a gente achou um lugar para contornar a África e chegar na Ásia. Aí Dom João, bonitinho, falou, não, então a gente vai agora trocar Cabo das Tormentas para Cabo da Boa Esperança, porque agora a gente tem a expectativa total de chegar nas Índias. O que acontece neste meio termo? Aqui seria mais ou menos a idealização dos passos, tá, que eles fizeram. Já tem todas as rotas, a gente vai voltar um pouquinho mais para frente nesse mapa. E aí a gente tem o descobrimento da América. O que acontece de fato? A Guerra da Reconquista acabou. E aí a Espanha falou, mano, fodeu. Porque assim, nós está já em 1488, Portugal já desceu e a gente não tem nenhuma noção de como a gente vai chegar na. A gente precisa achar uma rota alternativa e a gente precisa fazer isso com rápido. A Espanha se viu necessária de não entregar as Índias para Portugal. Se entrega as Índias para Portugal, Portugal faz o que quer, Portugal coloca o preço que quer e a Europa se dobra para Portugal. Então a Espanha falou assim, mano, a gente precisa correr atrás disso. Aí chega um tiozinho chamado Colombo e fala assim, irmão, se a gente for para o Ocidente, a gente consegue ir para o Oriente. É meio brisa, porque ele realmente era o único a acreditar que a Terra era redonda, tá? Existia um mito naquela época, se você passasse da linha do horizonte, você ia cair no abismo. Quando falou, mano, não tem essa merda. Essa porra é redonda. Aí o que acontece, tá? Colombo, a Espanha aceita a ideia de Colombo e fala assim, mano, vai. 9 de agosto de 1492, ele vaza. E aí ele anda por 5 semanas. E ele acha uma ilha. A ilha de San Salvador, em Bahamas. Mano, ele falou, mano, estourei. 5 semaninhas aqui, mano, tranquilão. Os portugueses, mano, estão demorando, tipo, 40, 50 anos pra descer a África, mano. Estourei em 5 semanas, velho. Aí ele encontra os caras pelados, fala, mano, já era, irmão. Vou levar. Então, 12 de outubro de 1492, ele descobre, entre aspas, a América, pega um punhado de índio, coloca no navio e fala assim, mano, vamos voltar. Pegou os nativos, entregou no reino e falou assim, achei, achei, achei a Índia, olha aqui a prova. E mostrou os índios, falou assim, mano, tamo aí, achei os índios, achei a Índia. Aí a corte, obviamente, falou, mano, caralho, o cara é brabo, então a gente vai dar esse nome de índios. Beleza. Colombo acaba realizando mais 3 viagens, tá? E uma delas ele desceu para Venezuela. Colombo morre dizendo que encontrou as Índias. Não, eles falaram, mano, Colombo estourou, achamos a Índia, trouxe até uns caras pelados aqui para dentro, falou que é os índios, então tá beleza, mano, achamos a Índia. É... E aí, sim, obviamente, Américo Vespucci, depois de bons anos, afirma que é um novo mundo. E aí a gente leva o nome de América por causa disso. Então, voltando um pouquinho mais para trás, o que acontece? Obviamente que a Espanha deixou a informação vazar de que eles tinham achado a Índia. Aí Portugal falou assim, mano, fodeu. Porque, tipo, a gente tá uma cota aqui descendo pro bagulho, tá ligado? A gente tá chegando lá. E os caras achou, mano, em 5 semanas. Os caras ficou meio puto, tá ligado? E falou, não, a gente avançou tanto, mano. Tanto pra isso, pros caras, mano, tomar a nossa parte do Oriente. Não, mano, a gente vai descer e vai conversar com os caras. Então eles começaram a propor, digamos, acordos com os espanhóis. E a Espanha, obviamente, não era nada burra. E falou assim, mano, vamos fazer. Por que vamos fazer? A Espanha tinha acabado de sair da Guerra de Conquista. Portugal, mano, tava num espaço-tempo muito maior que a Espanha para conseguir derrotar tranquilamente a Espanha em qualquer momento. Então a Espanha se viu muito inferior em uma luta armada contra Portugal. Ela realmente aceitou o acordo. Falou assim, não, mano, fica tranquilo, a gente vai dividir, tá tranquilo. Mas a gente vai fazer de um jeito que a gente quer.
a gente vai chamar o Papa Alexandre VI. Alexandre VI falou, não, beleza, vamos traçar o nosso acordo divisório. Só que o problema é que Alexandre VI era espanhol. E era muito bem relacionado com quem estava no poder da Espanha, que é a Isabel e Fernando. Então, obviamente, que a primeira linha que ele traçou era no meio do oceano. Falou assim, irmão, você fica com você, com o que você achou na, na África e a gente fica com o que a gente achou aqui no Oriente. Aí Portugal falou assim, não, mas se vocês não fizerem isso, a gente vai torar o pau em vocês. Aí a Espanha falou, não, mano, tranquilo, a gente vai dar uma segurada aqui e vamos rearrumar esse acordo. Beleza, então. Aí, depois de muitas conversas, em julho de 1494, eles firmaram o Tratado de Tordesilhas, dando, tá, a parte mais ocidental da América para a Espanha. Portugal fica com o cocôzinho Brasil, tá? Vamos passar para o oitavo slide, Matheus. Oitavo mapa. E aqui seria, tá, a parte que Portugal e Espanha dividiram, tá? Então a parte em verde seria onde Portugal podia torar o pau, aqui em relação à América, tá? E a parte bege é o que a Espanha faz. E beleza. Tranquilo. Estamos safe. Conseguimos colocar o nosso dedo aqui na, na Índia. Então, mano, vamos seguir. Aí em 1498, Vasquinha falou assim, não, mano, por que a gente não achou primeiro, né? Vou descer África. Então ele desceu bonitinho, pá, falou, mano, tranquilo, já acharam, vamos. Desceu até o Quênia, né, deu a volta, foi até o Quênia. E aí contratou uns árabes, mano, falou assim, ó, daqui pra frente, mano, você que comanda, eu preciso chegar até as Índias. Esse é o quadro, tá, obviamente, da partida de Vasquinho. Então, na hora que ele chegou, ele teve contato com os índios, né, os verdadeiros indianos, né, teve uma, digamos assim, uma conversa amistosa, até um ok, tranquilão. E aí ele falou assim, mano, tem um bagulho de errado. Porque os caras não tá aqui, tá ligado? Os caras não tá aqui. Sim, ó, os brasões, tá, da Companhia de Jesus, tudo enfiado nos barcos de Vasco da Gama, tá? Aí ele falou assim, mano, tem um bagulho de errado, porque ninguém tá aqui. Só a gente. E aí, obviamente, que ele falou, mano, não, essa é a rota principal para a Índia. Beleza. Voltou, avisou. E aí, o Dom João falou, mano, a gente precisa agora traçar a nossa presença. As pessoas perguntam, mentira, mas não é que ninguém tinha noção exatamente de onde eles chegaram. Lá assim, que falou, mano, tem bagulho errado aí. Aí Dom João falou, mano, a gente precisa. Dom João não, Dom Manuel falou, mano, a gente precisa colocar as coisas pra lá. A gente precisa traçar antes que eles cheguem. Tá? Aí falou, não, beleza, vamos colocar então 13 navios. E é Pedro Alves Cabral, vai comandar as esquadras. Aí, obviamente, saíram em 9 de março de 1500, tá? Tranquilão, sabiam que eles sabiam, obviamente, que precisava descer a África, porque Vasco já tinha avisado. Falou, mano, não vai pro outro lado, desce a África. Não, beleza. Aí simplesmente Pedro falou assim, não, mano, vamos até aquelas terras lá. Vamos inverter o caminho. Então, na altura da ilha de Cabo Verde, eles tomaram rumo a sudoeste, cruzando o Atlântico. Aí, pá, beleza, no dia 24 de abril, não, dia 22 de abril, desculpa, Pedrinho avista a terra. Fala assim, mano, toramos. E aí, dia 24, eles ancoram no local identificado hoje como Baía da Cabralha, no sul da Bahia. A Espanha chegou para, digamos, conquistar a Europa matando, conquistar a América
matando geral. Matando geral, tipo, absurdo, tá? Portugal simplesmente falou assim, mano, não. Porque a gente não sabe se enfiar aí dentro. É esses caras que sabem. Se a gente conseguir, mano, fazer com que eles nos mostrem, a gente conquista mais rápido. A gente descobre aonde está a nossa parte da Terra. Aí, falou, mano, fechou, beleza. E aí, senhores, a rota que Pedrinho traçou é a azul. É a, digamos, a primeira para a esquerda, onde toca o Brasil. Pedrinho realmente falou, mano, conquistamos, fizemos umas missas aqui, tranquilo. Agora a gente vai ter que ir em direção à Ásia. Senhores, isso é um dos pontos principais, mano. Ele sabia. ah, Ele sabia realmente que existia Terra Nova ali. Aí no Oriente, ele chega na China só, na Índia, e ele encontra hostilidade, tá? Mas ele começa já a estabelecer a primeira feitoria. Qual que é o erro de Portugal aqui? Que vai traçar já o começo da independência do Brasil. Pedrinho falou assim, mano, fechou, vamos voltar. Só que Pedrinho nunca falou que ali já era colônia, tá? O Brasil ficou numa ideia de pegar o que era necessário por um tempo. Eles focaram direto na Índia. É o primeiro erro de Portugal, tá? Porque Portugal depois perde a Índia e tem que, mano, forçar todos os recursos direto do Brasil. Isso, obviamente, não seria complicado, digamos assim, se eles tivessem traçado desde o primeiro momento que eles também iam fazer a mesma coisa com o Brasil que eles fizeram com a Índia, tá? Então, os primeiros momentos de Brasil era só o necessário, buscava o necessário, ficava era terra portuguesa, mas não era totalmente uma colônia que eles iam lá e precisava de tudo que eles faziam na Índia. Quando o Pedrinho estava aqui, tá? Ele mandou Pero Vaz de Caminha escrever uma carta para Dom Manuel, relatando que ali era a terra deles, tá? Então ele falou, mano, você precisa escrever aí que a gente descobriu que ele precisa vir de alguma maneira para cá e que você não pode, de jeito algum, chegar depois que a gente chegar na Índia. Você tem que chegar antes, tá? Aí o Pedro falou, mano, beleza. Pegou, pegou um barco e seguiu para Portugal. Essa carta, hoje, tá? É considerada como uma certidão de nascimento do Brasil. É onde que a gente fala que, mano, está datado o descobrimento do Brasil. Aí seria a ideia da chegada dos portugueses aqui no Brasil, todos os índios vendo aquelas pessoas toda vestida e eles, mano, tipo, peladão. Todo mundo olhando, falando, mano, que merda que tá acontecendo. Você pode ver que tem, tipo, se você olhar na parte esquerda, mano, tem uns índios, tipo, estranhando. Tem uns caras levantando é, as armas pros portugueses e os caras lá tranquilão, mano, saindo do barco. Tem um cara de armadura aqui. Então, este seria a descoberta América e Brasil.